Olá pessoal, bom dia. Hoje é 11 de agosto, terça-feira. Eu separei algumas notícias para comentar, mas de início eu vou até sugerir aqui esse vídeo do YouTube, do ICL. É um podcast mostrando como o Flávio, né, Flávio Bolsonaro, ele está, segundo aqui o vídeo, como ele está fazendo assim essas movimentações financeiras que são discutíveis, não tem muita clareza de como houve esse enriquecimento tão grande, né, parte dessa família. E aí a jornalista, se não me engano, a Juliana Dalpiva, ela está comentando aqui, segundo o vídeo, as a forma que eles conseguiam guardar esse dinheiro. Tinha uma parte que ficava dentro de um caixa de banco, né? Como se fosse uma caixa, um box, onde você deixa valores ou documentos. Você consegue deixar lá algo que você deseja proteger. E segundo o vídeo, esses valores eram usados, né? Era para, no caso, fazer a compra de imóveis. Até segundo o vídeo também a questão da mansão foi comprada usando esse dinheiro que ficava guardado na caixa do banco. E segundo o vídeo também, que esse dinheiro vinha das famosas rachadinhas, né, que era exatamente a, o recolhimento de parte dos salários dos funcionários, né? E aí também fala de como ele começou o trabalho, né? Ele, no caso, fazia direito diariamente, tinha um cargo em Brasília ao mesmo tempo. E aí são sempre coisas que não ficam bem resolvidas, né? E não param em pé. Então é interessante escutar para tomar sua decisão, né? No caso de eleição, de qual seria a melhor escolha, né? Eu até vou coloquei como uma capa aqui para o vídeo, a pergunta se você está do lado certo da história, né? No caso, até aquela pergunta do jornal, uma escolha difícil na época de 2018 entre Jair e Haddad, que não tinha nada de escolha difícil, era muito claro em qual pessoa era mais apta a um cargo tão complexo como a presidência do Brasil. E o jornal lança uma pergunta desse tipo, né? Então é um bom vídeo para se assistir e tomar mais informações de como a pessoa escolhe caminhos dentro da sua vida, e caminhos que pelo menos não são bons, né? Não trazem benefício para os outros cidadãos, para crescimento do país, etc. Então, vou passar aqui para notícias mais rapidamente. Seria a informação do G1 de que a China está entrando e apoiando o Brasil contra esse tarifaço dos Estados Unidos, esse absurdo, né, que a gente já tem comentado nos últimos dias, que inclusive está gerando para o presidente Trump processos. No caso, 25 estados norte-americanos já entraram com processo contra esses tarifaços, porque realmente é um prejuízo para os cidadãos, né? Você ter produtos brasileiros que são bem-vindos, né, pelos cidadãos americanos, e você ser obrigado a pagar mais só por uma movimentação política e sem justificativa nenhuma, né, já que os Estados Unidos têm um superávit bastante favorável em relação ao Brasil. Então fica aí o interessante apoio da China, né, sobre esse assunto. Outro tema mais político é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, declarou o apoio ao Lula, e diz aqui na matéria que ele considera o Lula o melhor para o país. Só a gente fica questionando que ele dá esses apoios, né? Avança num pacto, numa colaboração, mas aí no dia a dia a gente vê certas pautas que não são colocadas, né?
para discussão rapidamente, pautas que são boas para o país. E então fica só esse questionamento de você me apoia agora e depois começa a ficar com essa negociação de assuntos que são totalmente neoliberais ou até que pode ser considerado fascistas assim de votações, e de outro lado volta atrás e apoia as pautas progressistas, né? Então não tem sido uma relação 100% positiva para os progressistas, porque como ele tem esse poder de pautar os assuntos, as matérias, essa negociação nem sempre se dá de uma forma tranquila, e até saiu aquelas brincadeiras, os memes sobre a questão do inimigo do povo, né? Então, enfim, fica aí para a gente observar. Outro assunto importante para a população é que o ministro Fachin está fazendo propostas de uma lei para que os juízes tenham os salários mais adequados com relação à sua função, né? Até porque no Brasil se estabelece um patamar máximo, né, de salários, e aí a gente vê várias matérias no dia a dia de juízes que estão quebrando esse teto e ganhando valores bem acima do que é o limite, né, para os cargos públicos brasileiros. Então, essa questão de ser um dos três poderes, né, faz com que o Poder Judiciário acabe criando certos benefícios que realmente não se encaixam dentro de um grupo, né, dentro de um país, que é exatamente que as coisas deveriam ser mais equilibradas, né, entre a população de trabalhadores, de operários, de assalariados e os responsáveis pelo Poder Judiciário. Então, tomara que essa lei traga esse equilíbrio e não continue com essa situação que é até escandalosa, né? Poderia falar assim, porque é muito descompassado, né? Entre o que o cidadão ganha, né? Um salário mínimo como referência, e os membros do Poder Judiciário. Aqui é a notícia também das eleições, que o juiz determinou que o garotinho cumpra uma sentença de 2018, e se isso continuar, porque eu acho que ainda tem como ele recorrer, ele não vai poder se candidatar ao governo do Rio de Janeiro. No caso, a justificativa do garotinho é de que ele já cumpriu essa pena, né? Então, isso que ele vai fazer para recorrer, dizer que a pena já foi cumprida, já foi paga, que ele já está livre para se candidatar novamente ao governo. E por fim, essa notícia triste do terremoto na Colômbia, que já está com assim, dezenas de vítimas fatais, sem contar os feridos e sem contar o prejuízo financeiro, né, das pessoas. Então, algo muito triste, foi um abalo muito forte, 7,4 na escala Richter. Então, é algo que a gente lamenta bastante, e espero que, mais uma vez, o governo brasileiro manifeste apoio, suporte para os colombianos. Então, seria isso por hoje. Eu peço que curtam o vídeo, que se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Fico à disposição para tirar dúvidas. E desejo a todos um bom dia de trabalho e até mais.